Olá amigos, muito bom dia. Vamos ao nosso radar do mercado, pregão desta quarta-feira, dia 6 de fevereiro, o Ibovespa vai caindo 0,48%, seguindo o seu viés mais de baixo, dentro do que já foi falado na videoanálise anterior. Chance de perder aqui a mínima que foi atingida nessa atual tendência de baixa do Ibovespa, 59.114, abaixo disso suporte em 58.519. PETR4, pregão de hoje apresenta uma queda até expressiva em relação a ela e ao GXP3, né, em relação às top 10 aí do Ibovespa, a ela, ao GX, PDGR3 também, que inclusive está acionando uma venda nessa ação. Tá. E nesse momento a PTR4 está com queda aí de 2,1%. Era para ter se segurado aqui acima de 17,85, gerar um movimento de alta superando os 18,29 para gerar um pivô de alta, mas não está fazendo isso, continua dentro da sua tendência de baixo, não proporcionando um cenário adequado para a ponta compradora nesse momento. Então o mínimo para mim seria superar os R$ 18,29. Vale 5 no pregão de hoje, a única que está em alta aí das top 10, 1,05%, abriu até bem, está dando uma parada nesse momento, ainda dentro do cenário de tendência de baixa, ainda não vejo muito o que se fazer em relação a Vale 5. Ideal para mim continua sendo aguardar o rompimento aqui dos 39,27 para fazer posição até pelo gráfico semanal, abrir compra nessa ação pelo gráfico semanal. Outro ativo, a LSC3, gera oportunidade de compra se conseguir romper os 26,14, agora já depois da primeira hora de pregão, a entrada seria 26,15 e o stop da operação aqui em R$ 25,10, um stop em torno de 4%, um stop aqui em torno de 4% daqui para cá, e o objetivo ficaria em torno de 27,20 para esse papel que está em tendência de alta de curto prazo. PDGR3, como eu disse logo no início desse radar, está acionando uma venda aqui em 3,09, stop dessa operação em R$ 3,32, vou colocar aqui a linha de stop, 3,32. E o objetivo dessa entrada, primeiro o percentual aí o percentual dessa operação, a entrada em 3,32 e a entrada em 3,09 e o stop em 3,32, o risco dessa operação 7 por volta aí de 7,4%. E nessa proporção, o objetivo dessa operação fica na casa dos R$ 2,86. R$ 2,86. Eu fiz aqui algo, tracei aqui a ferramenta de forma errada. É o contrário. A venda foi aqui 3. Aqui é do stop. Eu quero uma calculadora risco-ganho. Então a venda foi aqui 3,09. Vou botar um valor aqui um pouco mais abaixo. 3,09. Venda em 3,09. Stop da operação 3,32. Risco dessa operação por volta de 7,4%. O objetivo dessa operação em 2,86. Então já vou colocar um alarme aqui para bater ali em 2,86, nos avisar quando chegar nesse nível. ELPL4. ELPL4, volatilidade grande no pregão de hoje, foi lá em cima, lá, a máxima do dia foi de 15,75. É um ativo que está em tendência de baixa de médio prazo. Se eu pego aqui o gráfico mensal também, algo realmente negativo, um grande movimento de baixo, perdendo vários suportes, até vindo para baixo de um topo anterior. No gráfico semanal haveria uma chance de confirmar esse fundo ascendente, enfraquecendo a tendência de baixa, depois de ter rompido essa linha de tendência de baixa. E aí, para buscar entrada nessa ação, seria de curto prazo, o ideal é que pelo gráfico diário acontecesse algo nesse sentido aqui, que eu vou ampliar aqui o gráfico. Acontecesse algo assim, ó, tá aqui seria até a formação de um ombro, cabeça, ombro, né? Se ela fizesse algo assim, ó,
nesse pivô de alta. Haveria possibilidade de comprar aqui, até posicionar um stop aqui pensando no curto prazo em cima da LPL4. Com essa volatilidade alta no dia, uma das alternativas a serem traçadas seria de day trade, mas como ela recuou já bastante o que ela vinha subindo, como ela recuou bastante aqui, não vejo mais essa oportunidade de day trade em cima da LPL4. E para a gente fechar, a CESP6, também do setor elétrico, CESP6. Ativo ainda com a tendência um pouco indefinida, porque aqui tinha rompido para baixo, anulou uma tendência de alta que tinha estabelecido aqui nesse topo. Aí voltou a praticamente restabelecer a tendência de alta, mas ainda falta um novo pivô de alta para torná-la mais importante. Até porque, quando eu falo torná-la mais importante, é porque o gráfico semanal desse ativo ainda passa por um momento ali num ponto importante, onde abre uma chance de declinar a favor de todo esse movimento aqui de baixo. Então, um cenário mais negativo ainda, ou seja, não tão forte para a compra ainda nessa ação. Gerou uma primeira hora de pregão muito forte. Se conseguir superar essa massa na primeira hora de pregão, a única possibilidade de pensar em uma entrada aí com risco, com a relação risco-retorno, um stop que não seja tão forte lá na mínima, aqui em 19,74. Stop aqui, entrada aqui na superação da máxima, que seria 20,85. Também usando aqui na nossa calculadora de risco-ganho, a gente teria ali 19,73. 19,74 seria o stop, em risco em torno de 5,4%. A entrada da operação seria 20,85, um pouquinho abaixo, aqui um centavo abaixo, 20,85. Então 5,4%. E a projeção desse risco, pelo menos a relação risco-retorno 1 para 1, objetivo em 21,96. Qual o lado negativo desse objetivo? A máxima aqui, desse topo no gráfico diário, 21,40. Então teria que superar muito esse topo, praticamente aí em 2%, para atingir o objetivo da operação. Então um ativo que eu não estaria muito voltado à ponta compradora, por mais que esteja em boa alta no dia, gerando aí a formação de um fundo ascendente. Então é isso, amigos, muito obrigado pela sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonveira.com. Um grande abraço e até o nosso próximo radar do mercado.